Vamos aqui à nossa aula de português, tá? Nós continuamos aí no nosso módulo 2. Na página 55 do livro de vocês, nós vamos ver um pouco mais, nós vamos adentrar um pouco mais o gênero textual em entrevista, tá bom? Cada módulo de vocês sempre abre, né, com o gênero textual, tá bom? Então, não vou deixar passar esse conteúdo aqui do livro de vocês. Nós vamos ver um pouco, né, o que é a entrevista, as estruturas de entrevistas, tá bom? Como se dá esse gênero textual entrevista, tá bom? Então, mais uma vez aqui, né, o livro de vocês, na página 55, estamos ainda nesse nosso módulo 2, tá bom? Vamos primeiro aqui ver o conceito de entrevista, tá bom? Qual a diferença, né, para outros gêneros textuais, como reportagem. Nós vamos ver aqui a definição de entrevista. A entrevista é um gênero textual expositivo, podendo ser oral e ou escrito, tá? Então, quando eu coloco assim, pode ser oral e escrito, oral ou escrito, tá bom? Podem ser divulgadas em revistas, jornais, sites, rádio e televisão, tá certo? Então, aqui é o conceito básico de entrevista nesse gênero textual expositivo. A entrevista nasce na oralidade. Oralidade é oral, fala, diálogo. É um diálogo entre entrevistador e entrevistado, com vínculo jornalístico, tá bom? Então, no livro de vocês, né, nesse módulo 2, trouxe, né, esses gêneros textuais jornalísticos, tá bom? E é justamente isso que a gente está vendo aqui no livro de vocês, na página 55. É uma troca comunicativa. Já que nós estamos falando de um entrevistado e de um entrevistador, ali vai ter um evento comunicativo, né, uma troca comunicativa. Na entrevista, além da expressão da fala, né, os gestos com as mãos, as expressões faciais também fazem parte da resposta do entrevistado, tá? Então, você for entrevistar alguém, não é só a expressão da fala, né? A fala dele falando que vai formular a sua resposta, o que ele vai estar lhe respondendo para você. A expressão facial dele, né, um gesto, um risozinho, né, os gestos com as mãos, o corporal também, o jeito corporal, tudo isso também vai fazer parte da resposta que ele vai estar ali dando, tá certo? E aí, nós costumamos, né, muito ver esses tipos de entrevistas assim, em jornais, né, locais, jornais televisivos, né, essa postura do repórter perguntando, né, ao entrevistador, e você percebe nitidamente ali na resposta que toda a expressão facial dele também vai fazer parte, né, da resposta do que ele vai estar respondendo para o repórter, tá bom? E aí aqui tem um esquemazinho assim, vamos dizer assim, falando, as composições, né, as camadas de composições de uma entrevista. Entrevista, oralidade, como eu acabei de falar para vocês. Entrevista é oral, é diálogo, né? Você pergunta, a pessoa responde. E em cima daquela resposta, você pode formular uma nova resposta. Por mais que você já tenha, né, um esquema, vamos supor assim, um roteiro de perguntas, que vocês vão ver que faz parte da estrutura, mas também você tem que estar atento à resposta, né, do seu entrevistado. Dependendo da resposta do seu entrevistado, né, você pode reformular a sua pergunta. Você pode fazer uma outra pergunta pegando o gancho, né, do que ele lhe respondeu, tá certo? Então, essas camadas de uma entrevista. Entrevista, oralidade, tá certo? Diálogo, né, escrita, contexto. Então, diálogo, porque vai ser sempre esse diálogo entre só duas pessoas, professoras? Não. Uma entrevista pode ser uma entrevista, né, como nós vemos aí bastante debatido, até mesmo uma mesa redonda. Nós estamos nesse momento assim de pandemia, nós estamos vendo muitas lives, seja lives musicais, como também lives
de diálogo, discutindo, né, a situação da pandemia, a situação econômica, enfim. E você percebe muitas pessoas, né, conectadas, né, através de uma rede social, de um canal, enfim. Ali todo mundo dialogando sobre aquele assunto, cada um dando a sua opinião sobre, né, escutando o que o outro está falando, não é isso? Então, ali também não deixa de ser esse novo molde, né, de entrevista online, tá certo? Essa plataforma, né, digital de entrevistas, mas com mais de uma pessoa, tá bom? Então, a entrevista não se dá só a duas pessoas, né? O entrevistado e o entrevistador. Pode ser mais pessoas, tá certo? Todo mundo falando, né? Mas também escutando o que a outra pessoa está falando. E aí, primeiro ponto, né? Esse diálogo, depois a escrita. Quando você vê essa camada, diálogo, escrita e contexto, a escrita é porque você pode estar ali fazendo a entrevista, entrevistando ou sendo entrevistado, e você já vai também ali já escrevendo, né, as respostas daquela pessoa, tá certo? Isso tudo vai depender do contexto, tá bom? Se for essa entrevista, mais entrevista, entrevistador, né, você tem como ir fazendo, né, escrevendo já a resposta do seu entrevistado, ou até mesmo para ganhar tempo, muito entrevistador grava, né, a resposta do entrevistado, mas tem outras pessoas que ainda vão nesse formato de escrevendo, né, a resposta do entrevistador, tá certo? Mas aí vai depender do contexto. Como eu acabei de mencionar com vocês, esse novo formato, né, de entrevista através de live, já não cabe esse contexto de escrita, né, vai caber o contexto de diálogo, né, todos dialogando, né, logicamente, cada um no seu momento, porque enquanto um está falando, todos os outros estão escutando. Essa é a grande essência, né, de uma entrevista, tá bom? É todos atentos, né, enquanto um fala, todos os outros escutam, tá certo? Então, essa base de escuta, né, de falar e de escutar, é a base primordial de uma entrevista. E aí, aqui a outra camada é linguagem, né, dialógica, formal ou informal. Quando eu falo assim, dialógica, né, essa questão da linguagem que vai ser dialogada, mas depois vai ser, né, transcrita. E esse diálogo, ele pode ser formal ou informal. Quando eu digo assim para vocês, né? Então, esse né aí já é uma linguagem dialógica informal, né? Aí eu já chamo é o que a gente chama de marca de oralidade, tá? Né? Beleza, né? Dentro da entrevista você pode utilizar essas marcas, né, dialógica, né, informal, tá certo? Então, é o que a gente chama de marcas de oralidade. E também essa questão da entrevista, os textos, né? Os textos podem ser informativos ou opinativos. Eu posso fazer uma entrevista só querendo saber, né, da opinião do meu entrevistado sobre essa situação da pandemia, sobre o aumento dos casos, tá? Como eu também posso fazer uma entrevista, né, toda informativa, levando, né, a informação ao público de como estão os casos hoje do Covid-19, quais são os estados mais com índice de infectados ou de internados, né, mais altos, fazer esse balanço de estado para estado. Tá? Então, a minha entrevista, né, o meu texto de entrevista, eles podem ter esses dois viés, textos opinativos ou informativos também, tá certo? Aí vamos ver aqui a questão da estrutura, tá? Eu falei para vocês, né, daquelas camadas da entrevista, tá? Vamos ver aqui a questão da estrutura. No livro de vocês, na página 55, vocês vão ver uma entrevista com uma blogueira, né, Ju Siqueira, que é agora o ápice da nossa internet, esse tipo de entrevista, né, com essas
passando essas informações, dando dicas e tudo, né? E vocês vão ver aqui a Ju Siqueira, que ela fala, né, que ela é no YouTube, falando aqui da evolução, tá certo? Ela traz para os canais dela bastante informação sobre cinema, música, viagens, livros, tá? Então, é um tipo de entrevista agora nessa nova nuance das digitais, né? Das plataformas digitais. Então, aqui dentro da plataforma dela, ela traz as dicas, né? De cinemas, de livro, os livros que estão para ser lançados, os filmes, né? As pré-estreias dos filmes, tá certo? Aqueles filmes que estão sendo... foram indicados a prêmios, né, ao Oscar, tá certo? Então, é bem interessante essa entrevista com ela, porque ela fala, né, que ela trouxe essa nova literatura, né, para dentro das plataformas digitais, tá certo? Saindo um pouco da questão só de livro, né, livro físico, né, assim na mão, né, como a gente costuma pegar, mas também trazendo, né, para dentro das plataformas, né, do YouTube. E ela fala o quanto que ela foi, né, criticada, né, teve essas críticas literárias, porque ainda temos aquelas pessoas mais conservadoras que acham que livro de literatura tem que ser livro assim, página por página, né? E ela está adotando essa nova camada de pessoas, de jovens que querem sim ler um livro, né, de literatura, mas lá na plataforma digital, tá certo? Então é muito interessante essa entrevista, e vocês vão ver justamente nessa entrevista dela, essas camadas que eu acabei de mostrar para vocês também, e essa estrutura, tá certo? A estrutura de uma entrevista. Então, para se ter uma entrevista, qual é a estrutura? Quais são os passos? Primeiro, a escolha de um tema, tá bom? E aí, em cima desse tema, eu faço a formulação do meu título, tá bom? E aí eu faço também um roteiro de perguntas, mas como eu falei para vocês anteriormente, esse roteiro de perguntas, ele pode ir se adaptando dependendo da resposta, né, do meu entrevistado, tá bom? Então, esse roteiro de pergunta, ele precisa, né, ter uma base, mas mediante as respostas que eu vou obtendo, né, do meu entrevistado, eu posso ir reformulando as minhas perguntas, tá certo? E aí a realização da entrevista mesmo e depois a transcrição dessa entrevista para a escrita. Foi o que aconteceu, né, nessa entrevista aqui da Ju Siqueira, a BlogTube, tá bom? Ju Siqueira. Aqui foi uma entrevista onde teve, né, essa oralidade, tá bom? Foi uma entrevista de perguntas, né, e respostas. Depois, o último passo foi transcrever, tá bom? Essa entrevista toda para a escrita, né? Posteriormente, já estamos aqui no livro didático de vocês. E é uma entrevista bem recente, vocês podem perceber aqui na parte de baixo, ó, Ju Siqueira, né, de 2018, tá bom? Então, essa é a estrutura, né, de uma entrevista. Eu não poderia deixar de dar essa aula para vocês, falando um pouco do gênero textual entrevista, já que é um gênero que veio abrindo o módulo 2, né, de vocês, e vocês vão vendo esse gênero textual, porque vocês podem fazer sim a utilização deles posteriormente, né, em sala de aula. Uma entrevista, vocês podem fazer um trabalho de geografia, de história, né, em cima do conteúdo. Vocês vão fazer um trabalho de história, vocês já sabem o tema, né, lá de história, colocam um título e vai fazer uma entrevista sobre isso. Então, vocês tendo essa estrutura, vocês já vão conseguir fazer, né, o trabalho de vocês com mais perfeição. Não é porque seja um gênero textual do português que vocês não possam colocar, né, num conteúdo de geografia, de ciências, de história, tá certo? Então, vocês, por gentileza, façam as atividades do livro de vocês na página 55 a 61, tá bom? 55 a 61, vocês vão ver essa estrutura, né, de entrevista, vocês vão ver essa reportagem aqui com a BlogTuber, né, Ju Siqueira, tá certo? Vocês façam as atividades
55 a 61 e até a próxima aula. Um cheiro a todos.